Olá, queridos. Professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula de física. Tema de hoje, campo magnético. Vamos fazer um breve lembrete do que é o campo gravitacional. Imagine uma região no espaço onde uma massinha sofre uma força gravitacional. O nome daquela região é campo gravitacional. Bora lembrar de campo elétrico? Imagine uma região no espaço onde cargas elétricas sofrem força elétrica. Campo elétrico. Qual a diferença de campo gravitacional para campo elétrico? Campo gravitacional, como só existe força gravitacional atrativa, só existe massas positivas, então o campo gravitacional ele é sempre em direção ao centro. Campo elétrico não. Como existe cargas geradoras positivas e cargas geradoras negativas, então o campo elétrico pode ser radial para fora, cargas geradoras positivas, radial para dentro, cargas geradoras negativas. E agora, queridos, nós vamos ficar mais complexos ainda falando de campo magnético. Tales de Mileto, isso mesmo, o mesmo lá que estudou o âmbar atritado em pele de animal, atraindo folhas secas e começando a eletrostática, ele também viveu num local onde tinha muito dióxido de ferro, ou seja, pedrinhas que tinham o poder de atrair e repelir outras pedrinhas iguais. Tales de Mileto vivia numa região rica em magnetita, vivia numa região rica em ímã, certo? Assim, ele observou que essas pedrinhas tinham poder de, à distância, se atraírem e repelirem. Hoje, nós sabemos que nós temos nos ímãs dois polos. Vamos chamar de polo norte e polo sul. Olha o que eu tenho na tela. Ó. Na tela eu tenho um ímã, certo? Polo norte e polo sul, e uma bússolazinha. Vamos pensar que essa parte vermelha da bússola é o polo norte da bússola e que a parte cinza da bússola, ou branca aí da bússola, é a parte sul da bússola. O que é uma bússola, pessoal? A bússola nada mais é do que um ímã, influenciado por outro grande ímã, que é o nosso planeta. Olha o que acontece com o planeta Terra. O planeta Terra... Pronto. O planeta Terra, ele é um grande ímã, certo? Com o polo norte e polo sul. E a bússola, que é outro ímãzinho, ó, a bússola fica influenciada por esse grande ímã, que é o planeta Terra. O núcleo da Terra é responsável por esse campo magnético da Terra. Depois nós vamos falar o que gera esses campos magnéticos, tá? Por enquanto nós vamos acreditar que existe nesses corpos um campo magnético. Então o que é uma bússolazinha, queridos? É um pedaço de ímã, onde eu suspendo, e esse pedaço de ímã fica influenciado pelo campo magnético da Terra. Assim ele aponta sempre para a mesma região. O norte da bússola aponta para o norte geográfico da Terra. Só que nós vamos aprender uma coisa aqui análoga à eletricidade. Lembra que lá na eletricidade, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem? Aqui do mesmo jeito. Polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. Então, se nós voltarmos aqui, ó, deixa eu desmarcar aqui a função Terra e ficar com a função ímã, olha aí o ímã, ó, polo sul, polo norte. Olha que o norte da bússola aponta para o sul do ímã. Olha que o sul da bússola aponta para o norte do ímã. Assim, nós temos, digamos, uma contradição, porque se vocês olharem nessa parte superior do planeta, nós temos a região conhecida como região norte, ou que nós chamaremos a partir de agora de norte geográfico. E essa região do planeta nós conhecemos como região sul, que nós vamos chamar agora de sul geográfico. Por quê, queridos? Porque não tem como uma bússola, norte da bússola, apontar para o norte de um ímã. O norte da bússola ele tem que apontar para o sul de um ímã. Por quê? Porque a bússola também é um ímã. E polos opostos é que se atraem. Então, o que nós conhecemos como norte geográfico vai continuar sendo norte geográfico. O Canadá continua no norte, a Antártida continua no sul. A América do Sul continua na América do Sul, a América do Norte continua na América do Norte. Agora, o que nós conhecemos como norte geográfico, nós vamos interpretar como um sul magnético. E o que eu conheço como sul geográfico, nós vamos chamar de um norte magnético. Então, muito cuidado para não confundir isso aí. Outra coisa, diferentemente de
Campo gravitacional, onde só existem massas positivas ou cargas elétricas, e aí uma carga pode ser positiva ou negativa, o ímã não. O ímã tem dualidade magnética. Então, todo ímã tem polo norte e tem polo sul. Professor, pois eu divido o ímã ao meio. Pois aquele pedacinho também vai ter polo norte e polo sul. Por quê? Porque o campo magnético ele não é uma propriedade do objeto todo. Ele é uma propriedade da molécula. Então, se nós olharmos dentro do ímã, nós vamos ter o campo magnético apontando fora do ímã, ó, fora do ímã, o campo magnético aponta do norte em direção ao sul, dentro do ímã do sul para o norte. Então, se você romper um ímã, o lado oposto ao sul vai virar lado norte e o lado oposto ao norte vai virar polo sul. Se eu dividir o ímã ao meio de novo, se reorganiza de novo. Ou seja, é impossível, simplesmente impossível você separar o polo norte de um ímã com o polo sul de outro ímã. Isso é simplesmente impossível. Não existe um monopólio magnético. Então, assim, queridos, o campo gravitacional, a gente diz que é em direção ao centro. O campo elétrico ele pode ser para fora se a carga for positiva, para dentro se a carga for negativa. Já o campo magnético não. Ele sai do polo norte em direção ao polo sul, fora do ímã, dentro do ímã, do sul para o norte, que são bússolas, pequenos ímãs, que são influenciados por grandes ímãs, como o nosso planeta Terra, certo? Então, tá aí um pouquinho para vocês sobre campo magnético. A gente se encontra nas aulas para tirar mais dúvidas. Ok, queridos? A todos, ó, paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Tchau, queridos.